Com respaldo no mercado, Atlético busca atacante. Gustavo Scarpa, clube trabalha nos bastidores para anúncio que deve ser entre hoje e amanhã. Por fim, descarado, diretor do Flamengo mente sobre o Atlético. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer a companhia e trazer aqui um conteúdo premium, onde você só encontra no canal Bica Galo. Há 13 meses consecutivos, somos o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Não por acaso, contamos com a sua ajuda. Se puder, me agracie com 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito com a sua participação, com a sua colaboração. É só assim que nós continuaremos produzindo conteúdos como este. Vejam bem o título desta matéria, que agora eu exponho a vocês aí na tela. Diretor revela folha salarial do Flamengo, rebate Atlético e aponta Paulinho como atleta mais bem pago do Brasil. Sim, senhoras e senhores, sem qualquer tipo de comprovação, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, conseguiu agora atacar o Atlético nos bastidores. Aliás, a diretoria do Flamengo que vem fazendo isso, me parece até de maneira corriqueira e agora de forma descarada. O fato é que nas últimas semanas o Atlético conseguiu convencer o meia Gustavo Scarpa a vir atuar em solo mineiro. E obviamente, e nós citamos aqui inclusive, o Flamengo não só tinha interesse por Gustavo Scarpa, assim como chegou a fazer uma oferta formal ao atleta e, pelo que a gente apurou nos bastidores inclusive, oferta essa maior financeiramente do que aquilo que o Galo conseguia ao jogador. O Bica Galo conversou com uma fonte na última sexta-feira, inclusive, que afirmou que esta oferta do Flamengo seria, sim, mais vantajosa do que a do Atlético, porém, mesmo com todas essas circunstâncias, com o Flamengo na parada, Gustavo Scarpa decidiu rumar a Minas Gerais. Apesar de ainda não anunciar oficialmente, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, as probabilidades de Gustavo Scarpa atuar aqui em solo mineiro são totais e só não acontecerá eventualmente se tiver um desastre muito grande, mas daqui a pouco eu vou explicar aqui como o Galo pretende anunciar esse jogador nas próximas horas. Porém, o assunto aqui é realmente Bruno Spindel. E na última sexta-feira, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Grenal, afirmou o seguinte: tem clubes aí que tem uma folha que é praticamente o dobro da nossa, como a do Flamengo, por exemplo. Fecha aspas, então, a Rodrigo Caetano. E Bruno Spindel decidiu não deixar isso barato e acabou causando ali, o Rodrigo Caetano, uma certa raiva, uma certa euforia do próprio Flamengo. E o Spindel, logo em sequência, atacou e disse o seguinte: o Atlético fez uma comparação, tô abrindo aspas aqui, tá? Que não me agradou e não parece justa. Não sei a folha do Galo, mas não acredito, na verdade, que seja a metade do Flamengo. Um jogador que chegou livre por lá, o Paulinho, deve ser o jogador do Brasil, contabilizadas todas as despesas, o mais bem remunerado do país. Não para por aí não, tá? Veio livre e quando ocorre uma transferência, tudo é contabilizado nesta folha que eu estou dizendo. Fecho aspas, então, ao diretor de futebol do Flamengo. Vamos lá, então, ao nosso querido Spindel. O Paulinho teve um custo de 8 milhões de euros, diluídos ao longo dos anos. E desses 8 milhões de euros, estamos falando de um atleta de seleção brasileira, que saiu aqui sendo vendido por um alto valor. É óbvio que a transferência e não o salário seriam realmente diluídos ao longo do tempo, o que ocasiona, de certa forma, um valor ali realmente elevado para os padrões do futebol brasileiro. Mas repito, o Paulinho é um atleta de seleção, é jovem e tem ainda pela frente um caminho a ser trilhado. E pode ser vendido sim a qualquer momento, depois principalmente da Taça Libertadores da América, levando em consideração o potencial que tem. Agora, querer colocar o salário do Paulinho como o maior do Brasil, isso é de uma insalubridade tamanha, para não dizer outra coisa, que pode, inclusive, dentro do clube, causar problemas. E talvez este seja o objetivo final do próprio Flamengo e com o Bruno Spindel ao dizer isso. E o que eu posso afirmar aqui ao torcedor atleticano, por conhecer, não é achismo, como fez o Bruno Spindel, por conhecer o que acontece nos bastidores do Atlético, nenhum atleta, senhor Bruno, nenhum atleta tem salário superior ao do Hulk. Nenhum. E o Hulk
tem vencimentos de 1,4 milhões por mês. 1,4. Esse é o maior salário do Galo. Pode rascunhar, procurar aí no Flamengo, você vai encontrar uns 2 ou 3 com salário mais alto do que esse. E mais um detalhe aqui, mais um detalhe que é mais importante talvez do que esse. A folha salarial do Atlético fechou o último mês aí, em menos de 13 milhões. Ou seja, o comparativo é tão esdrúxulo, é tão canalha, que o Flamengo paga todos os meses 25 milhões. O Atlético está pagando menos de 13. Nós estamos falando mais do que o dobro, tá certo? Enfim, talvez essa acachapada que eles sofreram lá no Maracanã, perdendo de 3, e depois perdendo também o Gustavo Scarpa, que optou em vir para o Atlético ao invés de receber mais dinheiro do Flamengo, deixou a turma meio descabeçada por lá. Só pode, porque é incomparável o que nós estamos falando aqui. E duas coisas, né? Duas coisas. Ao dizer o que ele disse, né, ele acaba influenciando, de certa forma, o torcedor atleticano a achar que o Galo tem uma folha muito alta e não tem, a colocar para a imprensa que o Atlético luta de igual para igual financeiramente com o Flamengo e não luta. Então, senhor Spindel, faça o seu trabalho bem feito, deixe o Atlético de lado e vá cuidar realmente do clube que você é diretor de futebol, e não o Galo. Aliás, inclusive, o Rodrigo Caetano está certíssimo em dizer isso, porque as cotas são desiguais, o tratamento na CBF é desigual, o tratamento no STJD é desigual. Então nós temos que tocar nessa ferida. Agora, eles se feriram porque o Atlético contratou o Paulinho, porque o Atlético contratou agora o Scarpa, e os caras com grana não conseguiram. Enfim, é isso. Tenha santa paciência, gente, sinceramente. Minha voz fica até cansada de falar de determinados assuntos, mas eu não posso deixar passar isso batido. Não posso, sendo bem sincero. Vamos mudar de pauta agora, falar sobre Gustavo Scarpa. O Atlético trabalha nos bastidores para anunciar Gustavo Scarpa entre hoje e amanhã. Trabalha nos bastidores para que isso aconteça. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Faltam menos de 400 pessoas para que a gente atinja os 43 mil inscritos. Será o grande presente de fim de ano que eu gostaria de receber, que o Marco Geves gostaria de receber. Então nos ajude, se inscreva, é conteúdo sério, responsabilidade, jornalismo na essência. O melhor canal do Atlético disparado. Não é porque eu faço, não. É a nossa equipe, é o Marco Geves, é todo mundo. O melhor, tá? Tá aqui, ó. Enfim, vamos falar sobre Gustavo Scarpa, 120 likes ao vivo, 1.500 nas próximas 24 horas. Me ajudem batendo, o like tá baixo ainda, conto com essa moral de vocês. E por falar em concorrência aqui do Flamengo, né? O Atlético venceu e Gustavo Scarpa será sim o novo reforço do Galo. É a primeira vez que eu falo isso aqui no canal Bica Galo, tá? Quem me acompanha aí sabe que eu nunca cravei o Gustavo Scarpa e é a primeira vez que eu afirmo a todos os amigos e amigas que Gustavo Scarpa será sim jogador do Atlético. O canal Bica Galo, em apuração mais uma vez exclusiva, revela que os detalhes que separavam Gustavo Scarpa do Atlético estão muito próximos de serem resolvidos. Em apuração na manhã desta terça-feira, descobrimos que as arestas com o Nottingham Forest estão praticamente aparadas. O jogador, né, tinha um valor a receber do clube inglês e isso se aproxima, esse desfecho está muito próximo, né? E aí o Atlético realmente espera e trabalha nos bastidores para que esse jogador seja anunciado entre hoje e amanhã. Lembrando que é uma negociação extremamente complexa, que gera uma ansiedade do torcedor e não é por acaso. Afinal de contas, existe aquela máxima de que seria um presente de Natal, que seria o momento, o Atlético estaria esperando dia 25 para anunciar. Não tem nada disso. O clube não vai esperar para anunciar um atleta de peso como foi o Gustavo Scarpa. Agora, é uma negociação extremamente burocrática. Além de convencer o jogador, né, de ter o Flamengo na disputa, oferecendo mais, o Atlético também teve que esperar sim toda uma parte burocrática que ainda não foi 100% resolvida. Mas o que a gente apurou é que o Galo deve anunciar entre hoje e amanhã. Destaco ainda o trabalho desenvolvido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que teve sim um peso nesta negociação, e por questões óbvias, o Rodrigo Caetano, que não por acaso é o melhor diretor de futebol do país e optou em permanecer no Atlético. Vejam a grandeza do que estamos falando aqui. Nós temos uma sequência de trabalho com o Filipão, e tem dedo do próprio Rodrigo Caetano isso. Uma permanência do Rodrigo,
que mostra a força do Atlético nos bastidores, assim como, e do projeto, que é o mais importante, de cumprir um projeto, assim como de conseguir competir com equipes que têm um poderio financeiro infinitamente maior do que o Atlético. Isso é muito, mas muito mais importante só do que o anúncio do Gustavo Scarpa. É a imagem do Atlético que ganha uma força neste momento, é o clube que tem aí, né, que está pagando as dívidas através da diretoria executiva, ou seja, o respaldo no mercado começa a ser outro. O Atlético estava com a imagem muito desgastada e ficava ali por conta, às vezes até do próprio diretor de futebol, para conseguir contratar alguém. Esse respaldo financeiro ele é importante. Enfim, e é importante a gente frisar aqui também que o Galo não tem um orçamento alto para essa temporada. Pelo contrário, se levarmos em consideração o fator inflacionário, o Atlético tem menos verba para investir em 24 do que teve em 23. E nós estamos falando aqui de um reforço que é o Gustavo Scarpa com concorrência do Flamengo. Nós estamos falando aqui de um jogador que foi 2 vezes o melhor atleta do Brasil e o Atlético ganhando na concorrência com o Flamengo. Ou seja, tem muita coisa em jogo, uma negociação de uma complexidade gigantesca e que depois talvez eu vou tentar aprofundar isso aqui, mas para que o torcedor valorize o trabalho que é feito pela diretoria executiva, pela diretoria de futebol, pela permanência do técnico Luiz Felipe Scolari, que foi sim preponderante para que este negócio aconteça. Enfim, para que vocês entendam também a complexidade e o porquê dessa demora, que para mim não foi demora, a bem da verdade é que o Atlético trabalhou de cabeça fria, pensando no futuro, não exagerando nos gastos, e aí, claro, tem dedo de todos esses profissionais que eu disse aqui. Enfim, mais um detalhe importante, tá? O Gustavo Scarpa, apuração também do canal Bica Galo, tá? De que a enxurrada de comentários que ele recebeu nas redes sociais também pesou na decisão do jogador, tá? Também pesou. O Atlético mantém uma espinha dorsal para o ano de 2024 e tem sim, com o Gustavo Scarpa, um acréscimo de qualidade, um salto de qualidade muito importante para o ano que vem. E aí eu quero saber a sua opinião. Com o Gustavo Scarpa, o Atlético tem condições, né, de disputar competições de tiro curto, porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil, o elenco ainda é enxuto, mas Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que sim. A gente começa, não vou dizer aqui que a gente disputa de igual para igual, porque os orçamentos são diferentes, o número de reforços também, mas começa a pensar um pouco além, né? Eu acho que todo mundo vai concordar nisso comigo. Enfim, deixe o seu like, 120 ao vivo, 1.500 nas próximas 24 horas, me dá essa moral aí. E se você quer anunciar aqui no canal Bica Galo, são mais de 600 mil pessoas que passam todos os meses. No canal que mais cresce aqui no YouTube quando o assunto é Atlético. E nós podemos te provar isso. Acione agora, através deste QR Code, financie um canal sério e com jornalismo. Te esperamos por aqui. Enfim, Atlético agora nos bastidores, é a última pauta aqui do programa, tá? Pensa grande e tem agora pela frente a possibilidade de contratar um atacante. Este atacante que o Atlético busca no mercado, tá? Alguns nomes já foram, né, veiculados aí. O Rodrigo Muniz, todo mundo sabe, um jogador de 22 anos, 28 jogos na Inglaterra na temporada 21-22, 17 jogos na temporada 22-23, 22 anos. É muito difícil trazer esse cara, mas o Galo ainda assim luta por Rodrigo Muniz. E aí teve nas últimas horas, né, uma especulação, um nome envolvendo o Borré. O próprio canal Bica Galo, por meio do Marcos Geves, apurou que essa informação procede e que o Atlético tentou sim o Borré, porém os valores foram extremamente elevados e o Galo teoricamente saiu da parada por Borré. Bom, o fato é, e que eu quero explicar aqui para vocês, é que o Galo, na verdade, busca um atleta jovem com retorno a curto e médio prazo. Ou seja, eu compro para revender depois. Eu compro para me dar retorno técnico, onde eu possa revender depois. E o nome, a bola da vez agora, o nome eu não posso, né, citar aqui, mas o Atlético segue sim nos bastidores tentando contratar um atacante e que este atacante esteja, dificilmente isso vai acontecer, tá? Mas que esteja presente ali, pelo menos no início da temporada, que começa no início do dia 8 de janeiro. Aí fechando o elenco com essas duas contratações. Eventualmente, pode surgir outro nome? Pode surgir outro nome, desde que se não seja algo ali onde o Atlético vai despender, vai gastar da verba que tem para contratar na temporada. Pessoal, a Biotecna está ofertando cursos por R$ 97,00 para você se tornar um profissional técnico com diploma e com um curso que é realmente
né, aí com todas as anuências do MEC. Então, se você quer ser um profissional, acione agora a Biotecna, diga que veio do Bica Galo, olha a quantidade de curso, R$ 97,00 de mensalidade, do início ao fim, e se disser que foi do Bica Galo, tem aí, meu amigo, preste atenção, 13% de desconto na matrícula. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal Bica Galo, se inscrevam, é seriedade, é jornalismo na essência, e deixem um like aqui. Obrigado, eu vou nessa, até amanhã, e espero que o Gustavo Scarpa amanhã já esteja falando aqui sobre o anúncio dele. Obrigado por tudo, valeu, fui!